Quanto o Corinthians deve a Bocelli? No vídeo de hoje do canal do Nicola respondo a essa pergunta e conto também sobre dívidas alvinegras com outros atletas e até ex-atletas. Falo também sobre o Flamengo, que tem várias parcelas pesadas de pagamentos a serem feitos durante a temporada. Tem novidades importantes a respeito do Campeonato Paulista e da TV Globo, que vive seu último ano de contrato no Campeonato Estadual. Muito dinheiro à vista deve ser perdido. Para completar, preciso te falar sobre uma limpa que vai acontecer no Grêmio, sobre a saída de Salomão Kalou do Botafogo para a alegria dos botafoguenses e, por último, a Caldense fazendo bonito no Campeonato Mineiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, não paga nada. Lembrando também que de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, tem o programa do Nicola com várias entrevistas, muita interatividade, vocês mandam as perguntas, eu respondo. Nessa sexta-feira, um dos entrevistados será Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. Combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes passar uma dica importante. A Betano entrou de vez no Brasil. A patrocinadora Master do Atlético Mineiro também patrocina o Campeonato Carioca e agora permite a você apostar até no Big Brother Brasil. Sim, no BBB 21. Com a Betano você pode fazer suas apostas de qualquer lugar, acessando o site pelo computador, celular ou até fazendo o download do aplicativo disponível para Android. Participando de missões semanais, você também pode ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados das apostas. Quer mais? Então saiba que a Betano tem o programa Recomende um Amigo, que permite a você, apostador, indicar seus amigos e ganhar até R$300 em apostas grátis. Indicar um amigo é muito simples, basta entrar em Minha Conta, clicar em Promoções e logo em seguida em Recomende um Amigo. O último passo é copiar seu link exclusivo e compartilhá-lo com seus amigos. Cadastre-se agora mesmo no site betano.com, no link que está na descrição desse vídeo, e você ainda vai receber um bônus de boas-vindas de 100% no valor do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de você parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Agora sim, vamos começar o vídeo falando sobre a Caldense, que é para mim a grande surpresa do Campeonato Mineiro da temporada 2021. O time é o terceiro colocado, só atrás do América e do Atlético, e se o campeonato terminasse hoje, o Cruzeiro não estaria na fase de mata-mata e a Caldense sim. Os 4 primeiros se classificam, o Cruzeiro é nesse momento o sexto, faltam 5 rodadas para o fim da competição. O mais legal na história da Caldense é que esse time de folha salarial de apenas R$200 mil por mês conseguiu vencer os 3 grandes de Minas Gerais. Fez nessa quinta-feira 2-1 em cima do Atlético Mineiro. O Atlético, com o time principal, já havia batido por 1-0 o América e o Cruzeiro. Esses 2 jogos com vitórias magras haviam acontecido em Belo Horizonte. Caldense em grande fase. O time que só não conseguiu passar para a segunda fase da Copa do Brasil por causa de um golzinho. Acabou ficando no empate 1-1 com o Vasco dentro de casa, saiu atrás, empatou. Fez uma baita pressão nos minutos finais, mas não conseguiu o gol da vitória que o colocaria na fase seguinte. A veterana, como costuma ser chamada, tem investimento zero na contratação de reforços para a temporada. Um grupo de investidores paulistas já está há bastante tempo atrás da Caldense, por trás da Caldense, dando um suporte e trabalhando com categorias de base que vêm sendo promovidas ano após ano. O técnico é o Marcos Paulo, que participa desse projeto há 5 anos, está na Caldense desde 2019, o time disputa o Campeonato Mineiro, já participou da Copa do Brasil e ainda tem a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem alguns jogadores que já se destacaram e têm chamado a atenção de clubes das séries A e B. Queria chamar atenção para 2 atletas, o primeiro deles o Bruno, que é um terceiro homem de meio de campo, o segundo o Lucas Silva, que é segundo volante e também capitão. Esses são os meninos mais assediados desse time que tem média de idade de apenas 22 anos. Boa notícia para o torcedor do Botafogo, e olha que essas boas notícias têm sido bem raras. Nessa sexta-feira o Botafogo comunicou de forma oficial que Salomão Kalou está fora do Botafogo. Alívio nas contas, alívio também no coração do torcedor que não conseguiu ver o marfinense jogando bem. Desde que foi contratado, ele participou de apenas 27 partidas, marcou um único gol. A última atuação dele na derrota para o Sport, ainda em jogo do Campeonato Brasileiro, no mês de fevereiro. Nas 7 partidas do Campeonato Carioca, ele nem havia sido sequer relacionado, numa clara demonstração de que não fazia parte dos planos do novo treinador, do Marcelo Chamusca.
Só para contar que o Botafogo fez um comunicado oficial que dizia o seguinte, abre aspas, o Botafogo informa que o atleta Salomão Kalou não faz mais parte do elenco profissional. Após assinar o acordo de rescisão, Kalou se despediu dos companheiros do departamento de futebol. O clube deseja sucesso em seus futuros desafios, fecha aspas. Só para lembrar que o Kalou e o Honda, que eram as grandes apostas da antiga diretoria do Botafogo para a temporada de 2020, foram dois verdadeiros fiascos. Nenhum deles conseguiu ser protagonista, nenhum deles conseguiu nem sequer ser titular. E o Botafogo também se afundou depois da contratação desses dois estrangeiros. Quero falar agora a respeito da limpa no Grêmio, que vai contratar jogadores importantes. O Rafinha já chegou, não houve acerto com o Borré e o Douglas Costa é o próximo alvo, salário de 2,5 milhões de reais. Para que consiga pagar investimentos e salários mais altos, o Grêmio decidiu dar uma limpada no elenco em atletas que não fazem parte dos planos, e o primeiro deles é o goleiro Vanderlei, que recebia 500 mil reais por mês de salário, teve seu contrato rescindido de forma amigável. Os próximos atletas a fazerem parte dessa lista de jogadores negociáveis são o lateral direito Vitor Ferraz, o zagueiro David Braz e o atacante Everton. O David Braz, inclusive, pode ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Fluminense. Já havia uma conversa bastante adiantada. Tudo indica que o Flu anuncia ainda nessa sexta-feira. Já em relação a Vitor Ferraz e Everton, eles ainda não têm algum clube acertado, mas ficaram fora da lista de inscritos do Campeonato Gaúcho. O Grêmio soltou, divulgou uma lista definitiva de atletas com quem vai contar para o restante do Campeonato Gaúcho. E esses 4 jogadores, o Vanderlei, que já teve o contrato rescindido, o David Braz, que está indo para o Fluminense, o Vitor Ferraz e o Everton não fazem parte dessa relação de jogadores que vão ficar à disposição. Só para contar que o Vanderlei havia sido contratado pelo Grêmio na temporada passada, chegou a ser titular durante a maior parte do tempo, perdeu a posição na reta final da Copa do Brasil, Paulo Vitor virou titular e também foi uma negação. O Vanderlei volta a jogar contra o Ayacucho, mas mais uma vez falha. E aí queimou o filme de vez, 59 partidas disputadas com a camisa do tricolor. Você deve estar se perguntando quanto essa galera toda custa. Cerca de 1.400.000 reais por mês. Olha o tamanho da limpa que o Grêmio consegue com a liberação desses 4 jogadores. O Vanderlei ganhava na casa dos 500 mil reais, assim como o Everton, eram os dois mais caros. Já Vitor Ferraz e David Braz faturavam cerca de 200 mil reais cada. Bora falar agora a respeito do Campeonato Paulista, que pode ir parar a partir de 2022 na Rede TV. Você já deve saber que o contrato entre Globo e Campeonato Paulista em relação aos direitos de transmissão se encerra nesse ano. E, ao julgar por todos os últimos estaduais que já tiveram seus contratos encerrados com a Globo, não ficaria surpreso se a Globo nem apresentasse proposta. O Campeonato Carioca, o Catarinense, o Paranaense são só alguns daqueles que não tem mais transmissão da Rede Globo. Aí você pode pensar, Nicola, o Campeonato Paulista certamente tem mais valor do que esses outros que você citou. Beleza, concordo. Mas dá para assegurar que a proposta que a Globo fará em caso de renovação vai ser muito inferior à atual. A Globo entende que os campeonatos não valem mais como em outros tempos. Isso tem ficado bem claro, por exemplo, com perdas de torneios importantes como Libertadores da América, Champions League, além de até outras modalidades como a Fórmula 1, que foi parar na Rede Bandeirantes. É importante contar, e a informação é da revista Exame, que nessa temporada cada um dos grandes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, está recebendo 30 milhões de reais de cota de televisão somente com o Campeonato Paulista. Já os demais ganham entre 6 e 8 milhões de reais. De acordo com o tempo em que eles estão na primeira divisão. Aqueles times que fazem parte da primeira divisão há mais tempo ficam mais próximos dos 8 milhões de reais. Os que estão há menos no tempo na primeira divisão ficam próximos dos 6 milhões de reais. São cotas inimagináveis se comparadas a outras competições. Só para contar que os times que disputam a Série B, que é muito mais longa do que o Campeonato Paulista, tem como cota de direito de transmissão 6 a 8 milhões de reais, que é o que a Globo paga aos pequenos para a disputa do Campeonato Paulista. Esses 30 milhões de reais pagos aos 4 grandes, são valores inalcançáveis em várias competições. E em algumas competições você até alcança, mas só se você for muito longe. Por exemplo, a Copa do Brasil. Para você chegar a ultrapassar esses 30 milhões de reais garantidos aos grandes, você precisa ser pelo menos semifinalista. Na Libertadores da América, você precisa chegar também às semifinais.
Aí você chega a 40 milhões de reais. Se você parar nas quartas de final, o seu lucro é de 29 milhões de reais. A Sul-Americana só dá para passar desses 30 milhões de reais de cota se você for campeão. Enfim, só para vocês entenderem o papel preponderante na parte das finanças que o Campeonato Paulista tem com esse atual contrato com a Globo. Para a próxima temporada, a Globo até imagino que vai fazer uma proposta de renovação, mas com cifras bem menores. E será que a Rede TV tem capacidade para se aproximar desses números? E eu não acredito, mas tenho gostado de ver cada vez mais outras emissoras transmitindo jogos de futebol. Eu acho que quanto mais democrático for o futebol, quanto mais passar em televisões diferentes, mais vai ser contemplado e bem informado o telespectador. Bora falar agora sobre o Flamengo. Desde ontem tenho mostrado para vocês alguns detalhes divulgados no balanço do Flamengo referente a 2020. E tem uma informação muito importante que diz respeito a quanto o Flamengo vai pagar em 2021 em relação a compras de atletas. Os números são impressionantes. O rubro-negro terá contas a pagar referente a contratações na casa de 120 milhões de reais. Deve estar se perguntando quais, né? Então vamos uma a uma. Gabigol, por exemplo, vai custar aos cofres do Flamengo somente nessa temporada 22 milhões de reais. Com o detalhe de que o Flamengo ainda tem de pagar 86 milhões de reais pela compra dele junto à Inter de Milão. Os pagamentos só se encerram em 2023. Em relação ao Pedro, parcelas nessa temporada de 26 milhões de reais. Jogador comprado junto à Fiorentina e as parcelas semestrais só vão vencer ou terminar em 2025. Sobre o Gerson, contratado lá atrás, os pagamentos só terminam em 2023 e nesse ano o Flamengo vai ter de desembolsar 25 milhões de reais. As prestações sobre o Michael vão ser pesadas, as maiores, 27 milhões de reais. O Flamengo terá de desembolsar nessa temporada em relação ao Goiás e aí consegue quitar todos os 38 milhões e 400 mil investidos na contratação do atacante. O Léo Pereira é outra bica. Para a temporada de 2021, o Flamengo terá de gastar 21 milhões de reais com o Atlético Paranaense referente à compra do zagueiro que não consegue ser titular, um dos piores investimentos recentes. A boa notícia é que depois de pagar os 21 milhões, o Flamengo também zera essa dívida e passa a não ter mais pendências relacionadas ao Léo Pereira. Bora fechar o vídeo falando sobre dívidas do Corinthians com os seus atletas. Em especial quero falar a respeito do Bocelli, que deu uma entrevista nessa semana reclamando da escolha que ele fez pelo Corinthians, do fato de ter tido poucas oportunidades e de uma dívida que o clube tem com ele. Fui atrás da informação com uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians e consegui obter a informação de que o clube deve entre 4 e 5 milhões de reais. Aí você deve estar se perguntando, como assim, Nicola? Ou entre 4 e 5? É 4 ou 5? É que existe uma discussão entre o Corinthians e o Bocelli em relação a esse valor por causa do dólar. O salário do atacante argentino havia sido fixado em dólar. E houve uma variação muito grande no câmbio nos últimos 2 anos. Que foram justamente os anos em que o Bocelli esteve jogando no Corinthians. Então ele chegou com um valor X, menor, por exemplo, do que o teto salarial, e saiu com um valor X mais X, que fazia dele o jogador mais bem pago do clube. O Bocelli ganhava na casa dos 900 mil reais por mês. Mais do que Cássio, Fagner, Gil, Luan e companhia limitada. A dívida então é de entre 4 e 5 milhões de reais. Mas não para por aí. O Corinthians hoje tem dívidas com atletas e ex-atletas na casa dos 121 milhões de reais. Nessa relação de 121 milhões também estão incluídos o Will Dantas e o Pedrinho, que tinham direito a 30% do valor da venda do Pedrinho por Benfica. Hoje a dívida do Corinthians com o Will e com o Pedrinho é de 34 milhões de reais. Dá uma olhada nessas outras dívidas extremamente pesadas. Para o Gil, zagueiro, o Corinthians deve cerca de 11 milhões e 600 mil reais. Para o Ramiro, quase 7 milhões de reais, 6 milhões e 800. O Fagner tem a receber 5 milhões e 400 mil, enquanto o Cássio, goleiro e ídolo do torcedor alvinegro, tem a receber mais 2 milhões e 600 mil reais. Aí você pensa, nossa, não tem como piorar essa história, né? Tem. Até ex-atletas do Corinthians também fazem parte dessa relação de credores. O Christian, lembra dele, volante? 2 milhões e meio de reais a receber. O Jadson, 1 milhão e 200 mil. O Jadson, inclusive, foi à justiça para requerer um valor ainda maior, porque combinaram com ele, não pagaram, combinaram de novo e não pagaram. E para fechar, o Elias, ex-volante do time, estava louco para voltar para o Corinthians, tem 488 mil reais a receber.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa o sininho porque você passa a receber notificações. A gente se vê à tarde com mais um vídeo e a partir das 8 horas da noite com o programa do Nicola. Combinado? Até lá, tchau, tchau!